Olá, meu nome é Simone Vieira, eu sou pesquisadora do NEPAM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas Ambientais da Unicamp, e faço parte do corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Ecologia do Instituto de Biologia da Unicamp. Vou apresentar hoje um pouco do que eu venho desenvolvendo no Laboratório de Ecologia e Manejo de Ecossistemas, o qual eu coordeno junto com a doutora Cristiana Seixas. A principal questão que tem norteado o meu trabalho é qual é o potencial das florestas tropicais em atuarem como fonte ou sorvedor de carbono, principalmente devido às mudanças climáticas e ambientais. Então, e por que as florestas tropicais? As florestas tropicais, embora ocupem uma fração pequena do globo terrestre, elas estocam uma fração significativa do carbono terrestre, mais de 40% desse carbono está estocado nas florestas tropicais, e elas respondem por cerca de 36% da produção primária líquida terrestre. E por conta disso, elas têm um forte impacto sobre o regime climático do planeta. Então, qualquer mudança que ocorra no funcionamento dessas florestas impacta o clima. E o clima mudando também tem impacto sobre como essas florestas vão estar atuando. Qual é a abordagem que nós empregamos para responder essa questão? Então, basicamente, ela é fundamentada em inventário florestal. Nossa equipe possui uma rede de parcelas permanentes em florestas de Mata Atlântica, principalmente, no qual nós monitoramos o diâmetro das árvores, sua altura, a espécie, quanto de luz chega para cada um dos indivíduos que compõem aquela comunidade. E com base nessas informações, a gente pode calcular quais são as taxas de recrutamento, de mortalidade, quanto que essas árvores estão crescendo e avaliar a biomassa acima do solo e abaixo do solo e como isso está mudando ao longo do tempo. Além disso, a gente também está trabalhando com outras formas de vida. No momento, nós avaliamos também bambus, lianas, palmeiras e epífitas vasculares e avasculares também. A gente também tem monitorado outros compartimentos que estocam carbono e que são importantes para ciclagens de nutrientes em florestas tropicais, como madeira morta, raiz fina, serapilheira e nos processos de decomposição e de emissão de gases, tanto os gases decorrentes da respiração dos micro-organismos quanto da decomposição. E temos utilizado de isótopos, tanto os isótopos estáveis quanto de isótopos radioativos, como o carbono 14, para datação radiocarbônica, para a gente poder ter uma ideia da idade dessa matéria orgânica e como é que ela está variando com o tempo. Recentemente começamos também a monitorar o lençol freático, dado que mudanças no clima ou mudanças no uso da terra podem afetar o nível do lençol freático, e esse nível do lençol freático com certeza afeta comunidades e ecossistemas. Não é só em floresta natural que a gente faz nossos levantamentos, a gente também tem acompanhado florestas em regeneração, áreas de restauração ecológica e, por exemplo, esse experimento que acontece na Amazônia, no Mato Grosso, onde algumas áreas de floresta foram queimadas várias vezes por vários anos. E que nós acompanhamos o crescimento, como as espécies são afetadas pelo fogo e como as espécies recrutam após um evento de fogo. Utilizando esse mesmo experimento, nós fizemos um experimento de adubação para verificar como a adição de nitrogênio e fósforo pode afetar o crescimento, a mortalidade e o recrutamento dos indivíduos arbóreos dessa floresta e para onde esse nitrogênio e esse fósforo estariam indo. A gente
como eu disse, nós temos um conjunto de parcelas permanentes, principalmente em Mata Atlântica, no qual nós estamos avaliando esses diferentes compartimentos desde 2004. Essas parcelas foram estabelecidas pelo projeto Biota Gradiente Funcional e teve como sequência o projeto Ecofor, onde nós temos um conjunto bastante importante de dados sobre crescimento, mortalidade, recrutamento, além de informações sobre micro-organismos, sobre taxas de decomposição, sobre taxas de produção de raiz fina, de madeira morta, enfim, um conjunto importante de informações. E eu vou mostrar um pouco dos artigos que nós temos publicado nas áreas onde a gente trabalha. Esse primeiro trabalho, a gente quantificou os estoques de carbono, né, nesse gradiente de altitude de Mata Atlântica, porque nós tínhamos uma ideia de que, como as árvores da Mata Atlântica costumam ser mais baixas que as da Amazônia, porque elas ocorrem num relevo muito acidentado, elas estocariam menos carbono. E o que nós observamos foi que, sim, elas estocam menos carbono na biomassa, mas não tão menos como a gente imaginava. São valores que equivalem a várias áreas da floresta amazônica. Mas elas estocam uma quantidade muito grande de carbono na matéria orgânica do solo, porque são áreas onde, em decorrência do clima um pouco mais frio, esses processos de decomposição da matéria orgânica são mais lentos, permitindo que eu tenha um estoque de carbono no solo bastante grande. Se a gente observar as taxas, o total de carbono armazenado na biomassa com relação à temperatura, a gente percebe que quanto maior a temperatura, menor os estoques. E isso pode nos dar subsídios para a modelagem do que nós podemos esperar para essas florestas num clima mais quente, por exemplo, que elas vão passar a ter estoques cada vez menores. Nesse outro trabalho, nós acompanhamos as taxas de crescimento, mortalidade e recrutamento de parcelas permanentes na Amazônia. Esse artigo é um artigo que engloba um volume, uma rede importante de parcelas permanentes que existem na Amazônia, da qual nós fazemos parte, e que o que nós observamos foi que, embora eu tenha um aumento na produtividade, principalmente porque eu tenho mais carbono disponível na atmosfera para que as plantas possam fazer fotossíntese, a gente tem um aumento muito grande da perda de biomassa por mortalidade. E, como consequência, a gente tem uma floresta que está cada vez ganhando menos biomassa, acumulando menos biomassa, que a gente pode prever que em 1950 essa floresta passe a emitir carbono para a atmosfera mais do que absorver carbono da atmosfera. Nesse outro artigo, que já inclui tanto as florestas da América do Sul quanto as florestas da África e da Ásia, nós identificamos que a temperatura tem um papel muito importante na capacidade que essas florestas têm de armazenar carbono. Então, quanto maior a temperatura, menor é a capacidade que ela vai ter de armazenar carbono. E que nós temos um limiar em que, se a temperatura média máxima diária passar de 32 graus, essas florestas vão perder essa capacidade de estocar carbono e vão começar a estocar cada vez menos carbono. Então, esse limiar de 32 graus na temperatura máxima média diária é muito importante, que ao chegarmos lá, a gente vai perder muito da capacidade que essas florestas tropicais têm de armazenar carbono. E eu estou falando de carbono porque o carbono é o carro-chefe dos nossos projetos, mas a gente também está trabalhando com outros componentes importantes
da biogeoquímica, como água, como nitrogênio, como fósforo, tá? E com a biodiversidade também. E esse artigo foi um artigo que nós avaliamos as florestas da África e no qual a gente avaliou uma espécie, como é que essa espécie, o papel que essa espécie tinha para os estoques de carbono das florestas africanas, que é o elefante, esse elefante da floresta que tem lá na África. E aí o que nós observamos foi que se você tem uma quantidade muito grande de elefantes, os danos que eles causam para a vegetação são altos. E com isso eu vou ter uma diminuição no estoque de carbono dessas florestas. Mas se eu não tiver elefante na floresta, eu também observo a mesma coisa. Ou seja, eu ter elefantes numa densidade média nessas florestas faz com que essas florestas tenham uma quantidade de carbono armazenado na sua vegetação maior. E por que isso acontece? Porque os elefantes, ao andar pela floresta, eles vão se esfregando nas árvores, né, para se coçar, enfim. E eles quebram muito das árvores pequenas, mas eles quebram principalmente as árvores de baixa densidade, permitindo, assim, que as árvores de maior densidade, que são as que vão ser mais pesadas, consigam ter uma vantagem adaptativa e consigam aumentar a frequência de indivíduos dessas espécies de maior densidade, fazendo com que essas florestas tenham mais carbono armazenado. Como eu falei, água também a gente tem monitorado. E uma das coisas que a gente... Foi um trabalho desenvolvido numa área de restinga, de Mata Atlântica. A gente observou que a proporção de uso da água mudava da estação seca para a estação úmida. Então, na estação úmida, as plantas estavam tomando água mais na superfície, até mais ou menos 30 centímetros de profundidade, e na época seca, elas passavam a buscar água nas maiores profundidades. E nós observamos que não tinha diferença entre as formas de vida. Então, tanto fazia ser árvore ou arbusto, eles estavam tomando água na mesma porção do solo. Para finalizar, né, um pouco desse pupurri de coisas que a gente tem feito, nós publicamos recentemente 2 artigos em áreas de restauração, um deles mostrando o efeito do método de restauração ecológica para os estoques de carbono, então avaliando tanto o carbono que está estocado nas árvores, na vegetação herbácea, na serapilheira, na matéria orgânica do solo, raiz, enfim, em áreas com diferentes métodos de restauração. E também nós conseguimos avaliar quanto da vegetação original, que era a pastagem, continua presente no solo, não a vegetação, mas a matéria orgânica proveniente dessa vegetação continua remanescente no solo, dependendo dos diferentes métodos de restauração que a gente utiliza. E também nós, para poder fazer essa quantificação toda, nós construímos modelos alométricos para estimar a biomassa dessas áreas sob restauração, numa restauração recente de 5 anos ainda. E quais áreas eu posso orientar projeto? Eu tenho interesse em orientar projetos, principalmente que trabalham com funcionamento de ecossistemas, que podem estar relacionados com biogeoquímica, com ecologia isotópica, com ecofisiologia e atributos funcionais, projetos que trabalhem com biodiversidade e funcionamento de ecossistemas, então como
a biodiversidade afeta o funcionamento de ecossistemas, servindo como um engenheiro de ecossistemas, por exemplo, afetando a biogeoquímica, e como é que isso tudo depois a gente pode... essas informações podem ser utilizadas para a conservação da biodiversidade. Temos trabalhado com serviços ecossistêmicos, dado que boa parte dos serviços ecossistêmicos eles estão ligados a esse funcionamento do sistema. Mudanças climáticas, que é um foco importante, dado que o clima tem um papel fundamental para o funcionamento dos sistemas, e também projetos nas áreas de restauração. Eu oriento tanto mestrado quanto doutorado, e para saber mais sobre o programa e sobre os docentes, pode acessar o site. O meu e-mail é civieira@unicamp.br. Nós temos um Instagram do laboratório, que é o @leme_unicamp. E se quiser mais alguma informação, é só entrar no site do NEPAM. Muito obrigada.